Beleza, vou apresentar aqui minha tela. Ok. Bom, então o assunto da aula de hoje, que é a última semana de conteúdo, né? Semana que vem já é a terceira avaliação. Então, o assunto da aula de hoje são 4 tipos de filtro IR, que é o IR Butterworth, Chebyshev 1 e 2 e o elíptico, né? Então, vou passando aqui os slides e depois a gente vai fazer também umas atividades ali no Python, né? Tá. A primeira coisa que eu queria falar aqui, parece que esse slide está meio poluído aqui, mas vamos tentar indo linha por linha nele. É sobre a frequência de corte, que vai ter uma diferença, né? Então, quando a gente estava vendo o filtro FR, né? Vou falar do FR. A gente usou um protótipo passa-baixa, né? Digital. Que esse protótipo basicamente levava a essa resposta, um impulso, que seria o filtro ideal, né? Que seria um quadrado, uma função retângulo na frequência, levava a essa resposta um impulso no tempo. Aqui eu estou fazendo ele aqui com fase zero, tá? Só para não aparecer aqui o n menos m sobre 2, mas é como se fosse um filtro não causal, para deixar ele causal, basta atrasar, né? Então levava essa resposta ao impulso. Para implementar o filtro era só fazer a convolução, né, desse cara aqui com o sinal de entrada, e a gente interpretou o truncamento, né, que seria para deixar o sistema estável, como a multiplicação por uma janela. Então aqui eu peguei uma janela retangular, que é aquela que é 1 no intervalo, e o filtro, a resposta ao impulso do filtro é esse H, então, que é o ideal, vezes a janela, nesse caso é só o truncamento. Tá. Para ver a resposta em frequência desse filtro aqui, a gente tem que fazer a convolução, né? Já que é uma multiplicação aqui no tempo, na frequência vai ser a convolução da resposta em frequência do filtro ideal, que é esse 1 na faixa de passagem, 0 na faixa de rejeição, com a resposta em frequência da janela, que é o sinc periódico, né? Então a gente teria que fazer a convolução desse HD com esse W aqui. Essa convolução é no domínio de Fourier, então dá essa expressão aqui, que é essa integral de menos π a π, que é o intervalo, rigorosamente trata-se de uma convolução periódica, porque as funções são periódicas, né? Convolução normalmente você faz de menos infinito a infinito, né? É integral porque a gente está no domínio contínuo, mas porque são funções periódicas, a gente usa então a convolução periódica. Então essa integral de menos π a π, primeira função, trocamos aqui a variável, né, para uma variável auxiliar θ, e a segunda função, ômega menos θ. Como essa função aqui, ela só vale 1 no intervalo de menos ômega c a ômega c, então a gente some com ela aqui e muda o intervalo da integração aqui, né? Menos de ômega c a ômega c. Aí aqui a gente teria que então substituir esse sinc periódico aqui, que é essa função w aqui, que é o que eu fiz aqui, e integrar nesse intervalo. Essa integral aqui é meio complicadinha de fazer. Tem aí referências. No livro o cara não fala como faz, mas se vocês digitarem aí integral of Dirichlet kernel, vocês acham como fazer essa integral meio complicadinha. O resultado dela é π. Então significa, aqui eu já substituí, ó, a frequência de corte, porque eu quero saber quanto que vale a função de transferência, né? Qual que seria o ganho que o filtro vai dar na frequência de corte. Então eu substituí aqui, teria que fazer essa integral, como ela dá π, a gente sabe que o ganho na frequência de corte vai ser meio. Então, a gente tinha meio que usado esse meio, que o ganho do filtro vai ser meio na frequência de corte, mas não tinha visto aqui. Na verdade, falta mostrar essa parte interna, mas eu coloquei aqui uns exemplos, né?
aqui alguns filtros FR de várias ordens com janela retangular, e aqui eu coloquei essa cruz aqui, então a frequência de corte aqui é π/2, então tem essa linha aqui, e aqui a amplitude meio. Então dá para ver que todos os filtros cruzam aqui com a frequência de corte em meio para várias ordens na janela retangular. Isso seria uma maneira, digamos assim, experimental de verificar que de fato na frequência de corte o ganho é meio. E eu coloquei um outro exemplo aqui para a janela Hamming, né? Você poderia pensar que essa nossa conta que a gente fez para a janela retangular não valeria para outras janelas, por exemplo, mas vale também, né? Então, na frequência de corte, o ganho do filtro é meio. Beleza. Quando a gente passa, como a gente viu na aula anterior, os filtros I e R, eles são projetados filtros analógicos e depois são convertidos para filtros digitais usando a transformação bilinear, né? Então a gente tem que estudar filtro analógico. Basicamente, a aula de hoje vai ter bastante filtro analógico. E o filtro analógico, digamos, protótipo, que é o mais simples, e a partir dele a gente vai vendo outros filtros analógicos, é um circuito RC, né? Que é aquele circuito assim, né? Deixa eu tentar rabiscar aqui. Eita, a última vez que eu tentei rabiscar não deu muito certo, vamos ver. A gente tem aqui tem um resistor e tem um capacitor aqui, né? Pô, tá horrível isso aqui. Mas se entenderam, né? Um circuito RC. Esse aqui é o protótipo de filtro passa-baixa analógico. Então aqui é a entrada e aqui no capacitor é a saída, né? E aí se a gente fizer a função de transferência desse cara aqui, dá 1 sobre RCS mais 1. Às vezes divide, né, em cima e embaixo por RC, mas dá na mesma. E a resposta em frequência desse cara aqui, só substituir o S por J ômega. Eu estou usando aqui o ômega maiúsculo, porque só para fazer aquela distinção de frequência digital com frequência analógica. E a magnitude da resposta em frequência, então, dá essa expressão aqui. Aqui já foi definido, isso é meio que por definição, né, convenção. Define-se frequência de corte analógica como sendo esse ômegazão C, que é 1 sobre RC, né? Ou se fosse com uma aqui é a frequência angular, né? Mas se fosse frequência normal, ainda teria o 2π, né? 1 sobre 2π RC, né? Para a frequência de corte. Então, define-se a frequência de corte porque ela é o valor da... Às vezes chama-se esse RC de constante de tempo do circuito, né? Tem alguns autores que chamam 1 sobre RC de constante de tempo do circuito. Então, seria quando esse termo aqui é igual a 1. E se a gente define a frequência de corte dessa maneira, o que acontece é que na frequência de corte, se a gente substituir aqui, então, o ômega C, vai ficar 1 mais 1, vai ficar, então, 1 sobre a raiz quadrada de 2, que dá o ponto 707, né? E aí, se a gente fizer 20 log desse cara aqui, dá o tal dos menos 3 dB. Então, essa é a frequência de corte, e em alguns lugares o pessoal usa esse termo aqui para deixar bem claro, né? É o 3 dB cut-off frequency. Então, é a frequência de corte naquela que o filtro dá menos 3 dB. Que é diferente do digital, né? Que dava em meio, né? Mas olha que interessante, se a gente considerar a magnitude ao quadrado da resposta em frequência, não só a magnitude, mas a magnitude ao quadrado, aí a gente tem um meio, né? E aí, por esse fato e por outros fatos também, é comum a gente tratar, então, a gente vai idealizar um filtro, a gente vai idealizar a resposta em frequência, não a magnitude da resposta em frequência. Aqui, por exemplo, a gente idealizou o filtro na resposta em frequência, né? Para o caso analógico, a gente vai idealizar o quadrado da resposta em frequência,
E isso vai facilitar algumas coisas, mas é mera convenção, né? É mera convenção de como tratar. Então, beleza. Aqui é só um gráfico aqui, né, do RC, a resposta em frequência aqui, né? Da magnitude, aqui a frequência de corte é meio hertz, aliás, meio radiano por segundo, porque a gente está aqui em ômega, né? Que dá o 0,607 e para o cara ao quadrado dá o meio aqui, né? Na frequência de corte dá o meio. Beleza. Bom, como a gente vai idealizar, a gente vai meio que, olha, eu quero isso que a gente vai fazer, a gente vai olhar para resposta em frequência ao quadrado e vai falar, eu quero que a resposta em frequência ao quadrado seja assim. E aí depois disso a gente vai ter que achar os polos do sistema que tem essa resposta em frequência ao quadrado. Normalmente a gente faz o contrário, né? Você recebe um sistema e aí você calcula a resposta em frequência. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer o contrário, a gente vai idealizar uma resposta em frequência e vai depois tentar achar os polos. Magnitude da resposta em frequência a gente vai idealizar, né? Aí a gente tem esse problema aqui, ó. Aqui tem dois sistemas diferentes, o H1, que tem tem função de transferência 1 sobre S mais A, então o polo em menos A é um sistema estável, e tem um outro aqui, ó, o H2, que é 1 sobre menos S mais A, que tem o polo em A, que é um sistema instável, né? Obviamente o A aqui é maior do que zero aqui, né? Acontece que esses dois sistemas, se você fizer a resposta em frequência e depois a magnitude da resposta em frequência, eles têm a mesma resposta em frequência, né? Então, primeiro substituindo o S aqui por J ômega, a gente vai ter aqui para o H1, vai ter esse cara aqui para o H2, mas daí vai ser o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária, raiz quadrada. Aí, como eu levei ao quadrado, já assumiu a raiz. Então, tanto o H1 quanto o H2 tem a mesma resposta em frequência. Então, a partir de uma resposta em frequência, a gente tem uma multiplicidade, né? A gente tem... aqui é um caso onde tem dois sistemas que têm a mesma resposta em frequência, mas a gente pode ter mais sistemas que têm a mesma resposta em frequência. Então, dado uma resposta em frequência, é impossível determinar unicamente a função de transferência H de C correspondente. Obviamente, a gente vai escolher a estável, né? Então, nesse caso, vai ter duas, a gente vai escolher a estável, e isso vai ser uma das diretrizes aqui que a gente vai abordar o problema de filtro analógico. Ok. Então, esse cara aqui, esse Butterworth, ele observando, estou contando uma historinha aqui, não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas ele observando a função de transferência, a resposta em frequência aqui, né? A magnitude ao quadrado da resposta em frequência de um circuito RC, né? Ele viu que o que acontece é que para frequências ômega muito menor do que ômega C, esse termo aqui vai ficar muito pequeno, né? Ao quadrado ele vai ficar menor ainda, então ele vai ter o ganho 1. Para frequências ômega muito maior do que ômega C, o quadrado vai ficar bem grande, então 1 mais esse cara vai ficar bem grande, 1 sobre vai ficar pequeno, né? Então ele percebeu aqui, olhando esse termo aqui, comparando ômega com ômega C, isso, a gente tem essa resposta. Então qual que foi a sacada? Esse quadrado aqui, ele tem um papel importante, né, em pegar esse valor aqui, que vai ser um pouquinho menor do que 1, ou um pouquinho maior do que 1, e jogar ele rapidamente, né? O cara que for um pouquinho maior do que 1, esse quadrado aqui tende a jogar mais para 1. E o cara que for menor do que 1, esse quadrado tende a jogar ele para baixo. Se o expoente aqui for maior, se o expoente for aqui 10, por exemplo, quer dizer que esse cara aqui que está muito perto, essa razão aqui, que está muito perto de 1, mas menor do que 1, vai ser jogado rapidamente para 0, né? E aí esse cara aqui, a amplitude vai ser 1.
E se esse ômega aqui for um pouquinho maior do que o ômega C, mais o expoente que for grande, quer dizer, a divisão vai dar maior do que 1, o expoente grande vai deixar esse termo grande, e aí 1 sobre um cara grande vai para zero. E aí, mudando esse expoente, então, ele teve essa ideia de melhorar a faixa de transição do filtro, que essa faixa de transição é meio lenta, né? Então, vem daí a aproximação de Butterworth, onde no lugar desse expoente 2, o 2 vinha lá porque a gente pegou a função de transferência e fez a magnitude, né? Então a gente pegou a parte real, elevou ao quadrado, a parte imaginária ao quadrado, e daí fez raiz quadrada. Então o 2 sempre tem, né? Aí colocou um n a mais aqui, o n variando de 1 até um monte. E a ideia, então, é que, analisando para os casos limites, quando a frequência é zero, então esse cara que vai ser zero, estamos falando ainda de filtro passa baixo, né? Então, quando esse cara aqui é zero, vai ficar 1 sobre 1, a magnitude ao quadrado vai dar 1. Quando é ômega C, ele vai continuar dando ômega C sobre ômega C vai dar 1, né? Aí 1 elevado a qualquer coisa dá 1, então vai ficar 1 sobre 2. Como a gente está falando em quadrado, vai continuar meio. E para o infinito, quando esse cara tende para infinito, vai continuar zero. A diferença é que isso vai ser, então, mais rápido. Antes de falar dessa parte aqui, deixa eu passar aqui para o próximo slide, que está dizendo a resposta em frequência, então, de filtros Butterworth, conforme você aumenta a ordem, né? Então, aqui é o n igual a 1, o n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Então, conforme maior a ordem, mais ele se aproxima, então, de um filtro, que seria o filtro ideal aqui, né? E aqui está no eixo das abscissas aqui, foi feito ômega sobre ômega zero, então a frequência de corte aqui está em 1, e aqui está em 1 sobre raiz de 2, porque a gente está plotando a magnitude, né? Se estivesse plotando a magnitude ao quadrado, aí eles iam todos se encontrar aqui no meio, né? Como a gente está plotando esse cara direto, eles se encontram em raiz de 2. Ok. Bom, qual que é a sacada agora? A partir, então, dessa aproximação, é aquela ideia, qual é a função de transferência que, né, que gera essa resposta em frequência. Então, a gente precisa voltar para os polos, né? Então, para voltar para os polos, primeira coisa, a gente nota, tem essa linha aqui, né? Se a gente fizer pegar uma função de, como a resposta ao impulso é real no tempo, a gente está sempre considerando sinais reais no tempo, inclusive no analógico, a gente sempre fala de sinais reais no tempo. Então, o complexo conjugado da resposta em frequência, aqui eu só coloquei a expressão da resposta em frequência, que é a transformada de Fourier da resposta ao impulso, no contínuo, né? Se fazer o conjugado, só vai mudar o sinal desse J aqui, né? Tudo o resto aqui, esse cara é real, então não muda, só muda o sinal desse J. E isso aqui é igual, então, o HB, o B aqui, esse Bzinho já é de Butterworth, né? Então, o conjugado é igual ao HB de menos J ômega, né? Isso tem a ver com aquelas simetrias, né? A parte, quando o sinal é real no tempo, tem aquelas simetrias na frequência, né? A parte real na frequência é simétrica e a parte imaginária na frequência é antissimétrica, né? Então, isso é resumido aqui nessa expressão. Complexo conjugado é igual ao menos J ômega. Se você abrir aqui, porque a resposta em frequência tem uma parte real e uma parte imaginária, você consegue deduzir esse cara aqui, e isso aqui resume as simetrias. Então, esse quadrado aqui, a gente pode reescrever como a multiplicação da resposta em frequência vezes o complexo conjugado, mais o complexo conjugado é igual a menos o J ômega, então a gente fica com essas expressões, e esses caras aqui com menos J ômega, a gente pode, então, substituir o S. Então, é como se a gente fizesse primeiro a multiplicação, caso a gente já soubesse a resposta à função de transferência, multiplicasse por ela
no lugar do S, substituindo menos S, a gente vai obter uma expressão. E aí, substituísse o S por J ômega, a gente tinha a magnitude ao quadrado, né? Então, foi uma maneira aqui de ter já uma relação com essa observação, a gente tem uma relação da magnitude ao quadrado, da resposta de frequência, com a função de transferência. Aliás, não é bem a função de transferência, porque ela aparece duas vezes, né? Então, essas duas vezes aqui a gente ainda vai ter que tratar. Mas então a gente vai analisar quais seriam os polos dessa função de transferência combinada aqui, que seria o HB de S vezes o HB de menos S. Né? Então, os polos desse cara aqui, sabendo que esse cara aqui vezes esse cara aqui, a gente pode escrever igual a isso. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui ao quadrado é igual a isso. Então, esse cara aqui de baixo é igual a esse cara aqui. Então, se eu colocar no lugar de J ômega S, aí a gente tem esse cara aqui no denominador. Aparece esse J aqui embaixo, né? Então, é como se eu invertesse, né? No lugar do ômega, eu coloco S sobre J. Aí aparece, então, aqui o S sobre J elevado ao quadrado. E esses são os polos, então, desse sistema, a gente precisa resolver essa expressão. Então, só jogando o menos 1 para lá, o menos 1 a gente pode escrever como E elevado a J 2K menos 1 vezes π, né? O eixo lá imaginário, né? Então, o menos 1 são os números imaginários que têm magnitude 1 e ângulo múltiplo ímpar de π, né? Então, todos os múltiplos ímpares de π com magnitude 1 dá menos 1. Então, é como se esse termo fosse igual a esse termo aqui. Aí eleva os dois lados, pegando essa expressão e essa expressão, eleva os dois lados a 1 sobre 2n, né? Daí fica, então, S sobre J ômega C é essa exponencial, e aí isola o S aqui, e a gente então tem os polos aqui do sistema. Ó. Então, os polos do sistema, escrito aqui na notação polar, tem magnitude ômega C e ângulos, esses caras aqui, né? Então, como aqui é uma exponencial, né, a gente pode quebrar esse cara aqui em cosseno e seno. Então, aqui só foi quebrado, tem parte real e parte imaginária, notação retangular, ou notação polar, onde tem magnitude e fase, né, ou ângulo, né, e cada ângulo é determinado aqui dessa maneira, né. E aqui o casinho, né, vai de 1 até 2n, né, porque aqui a gente está dividindo por 2n, então para a gente dar uma volta completa, isso aqui é chamado de, tem o pessoal que chama isso aqui de raízes da unidade também, né? Quando você tem quanto que dá a raiz oitava de 1? Aí, como é que você vai calcular? Você faz isso aqui, né? Você transforma um 1 em um número complexo, e aí vai ficar E na J, e aí se divide lá por 8, você vê que a raiz oitava de 1 dá um monte de número, né? Que elevado ao oitavo dá 1, por exemplo. Vários números complexos elevado ao oitavo dá 1. Então é meio que uma estratégia parecida aqui para determinar os polos, então, desse sistema. E aí, basicamente, essa função aqui são duas funções de transferência, e a gente achou os polos dessa função combinada, mas essa função combinada aqui, ó, tá aqui os polos dela, né? Os polos de HB, HB de menos S. São todos esses polos que estão por aqui. Se a gente, então, selecionar só os polos no semiplano esquerdo, para ter um sistema estável, né? Então, a gente define a função de transferência, então, do filtro Butterworth. Isso aqui está um pouco ligado, não sei se vocês perceberam, àquela multiplicidade da definição aqui desse cara aqui, né? Porque
se a gente escolhesse esses polos aqui, ó, e a gente fizesse, em vez de escolher HB, a gente escolhesse HB de menos S, porque na verdade HB, você pega esse polo, o polo menos S seria esse cara aqui, né? É essa simetria aqui, porque quando a gente faz menos S, a parte real muda de sinal e a parte imaginária também muda de sinal. Então, para cada cara aqui de HB de S, tem um cara aqui de HB de menos S. Para esse cara aqui está relacionado a esse cara aqui, esse cara aqui. Então, essa função de transferência conjunta, ela tem essas simetrias. A gente vai escolher uma delas aqui, que são... Só que você poderia... A multiplicidade é que você poderia separar os polos aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, a 5. Aí os outros iam estar para cá também. Então, você teria meio que uma... Estão entendendo? Eu poderia separar os polos de HB de S, alguns polos estáveis, outros instáveis, e aí o HB de menos S eu teria também alguns estáveis e menos estáveis. Mas eu escolho separar esses dois caras aqui de um jeito que todos os polos estáveis vão para HB de S e todos os polos instáveis vão para cá. E aí, finalmente, a gente chega na função de transferência do filtro Butterworth, né? Aqui só foi colocado aqui como o HC elevado a N aparecer em cada um dos termos aqui, foi fatorado e jogado no numerador. Beleza, então, até agora, o que a gente sabe? A gente partiu da ideia de um filtro RC, tentamos colocar aqui viu que esse expoente 2 é o que criava uma transição, viu que se a gente montasse o expoente, a transição a gente conseguia ter ela mais abrupta, que significa um filtro mais seletivo, a gente sempre quer filtro mais seletivo, isso leva à aproximação de Butterworth, que com todas essas observações leva ao cálculo dos polos, quer dizer, a função de transferência que tem aquela resposta em frequência e que é estável, são esses caras aqui, na verdade, indo até a N, né? Então, a gente não vai até a 2N aqui, a gente vai só até N, que daí, dessa maneira, a gente tem uma função de transferência que tem aquela resposta em frequência que a gente deseja. Agora a gente precisa especificar, né? Então, especificar porque, dado uma especificação, que daí vem numa aplicação, a gente vai ter que achar, basicamente, alguns parâmetros para montar o filtro Butterworth. Então, o jeito de especificar o filtro analógico é um pouco diferente. Tem a parte da frequência limite da faixa de passagem, que é o ômega-p, que é igual, e ômega-s também é igual. A única coisa que elas são analógicas. Não sei porque tem esse pi aqui, não tinha que ter esse pi aqui, porque não vai até pi, né? Vai até o infinito, tem um erro aqui nesse gráfico. E as magnitudes também é definido dessa maneira aqui. Então, o ripple aqui da faixa de passagem é o AP, a atenuação é o AS, isso é igual, né? É igual era feito, mas essas são as especificações relativas. As especificações absolutas, em vez de ter aquele deltazinho lá, é comum especificar dessa maneira aqui, né? Então, o quadrado aqui é especificado 1 sobre 1 mais esse epsilon ao quadrado. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente vê o outro tipo de filtro, mas a princípio vamos aceitar que faz sentido especificar dessa maneira. E a atenuação aqui também é especificado dessa maneira aqui, 1 sobre A ao quadrado. E aí você converte, né, uma coisa para outra aqui. Então, para converter uma especificação absoluta para uma relativa, está aqui. Para converter uma relativa para uma absoluta, está aqui. Tanto para as magnitudes, né, da faixa de passagem e faixa de rejeição. Estamos ainda no domínio só analógico, tá? Tá. Agora aqui é o seguinte, ó. A gente vai tentar pegar essas especificações aqui, ó, e transformar em parâmetro do filtro. Basicamente, os parâmetros do filtro Butterworth, ó, vamos voltar aqui
que a gente precisa de parâmetro aqui? A gente precisa da frequência de corte, ômega C, e precisa do N. Então, a gente precisa achar o ômega C N. Lá nos filtros, vamos voltar aqui, né? Lá nos filtros FR digitais, a gente pegava como frequência de corte a metade aqui, né? A gente pegava aqui, tinha lá uma especificação de ômega P e ômega S, e pegava na metade. Funcionava bem porque a gente queria que a metade tivesse amplitude meio, né? E a gente estava usando, nos casos das janelas, também janelas simétricas que iam conferir, então, quem gera o ripple aqui é a janela, né? É a resposta em frequência da janela. Então, se a janela é simétrica, se ela é simétrica no tempo, ela é simétrica na frequência, e vai gerar, então, esses ripples simétricos, e vai ter a frequência de corte aqui passando bem no meio. Já para o filtro analógico, o ômega P e o ômega S maiúsculo aqui, né, que seriam essas especificações aqui, a gente não pode escolher diretamente a frequência de corte aqui, ômega C, no meio, né, dessas frequências, porque a resposta do filtro, ela é meio, vamos falar, ela é meio estranha aqui, ela é meio esdrúxula aqui, tá vendo? Ela meio que passa, mesmo o quadrado, eu tinha plotado uns, porque aqui ainda está na magnitude não ao quadrado, mesmo o quadrado, quando esse cara aqui passa pelo meio, não existe uma simetria aqui da faixa de passagem com a faixa de transição. Então, é como se a frequência de corte está a determinar. O que a gente especifica é frequência limite da faixa de passagem e frequência limite da faixa de rejeição, especifica também os ganhos, e aí tem que determinar a frequência de corte e a ordem do filtro, né? Então, aqui tem uma deduçãozinha de como que isso é deduzido, né? Então, basicamente, aqui a expressão do filtro, no lugar da frequência, a gente colocou a frequência limite da faixa de passagem. E pela especificação, ela tem que ser maior do que esse valor aqui. Então, ó, tá vendo? Então, se eu estou na faixa de passagem, em ômega P, ó, a frequência ela tem que ser, então, maior, a amplitude, desculpa, ela tem que ser maior do que esse 1 sobre 1 mais epsilon ao quadrado. Então, tá aqui, né? Na frequência limite da faixa de passagem, eu preciso ser maior do que aquele cara ali. E na frequência limite da faixa de rejeição, voltando aqui, né? Na frequência limite da faixa de rejeição, eu preciso ser menor do que 1 sobre A ao quadrado. Então, tá aqui, preciso ser menor do que 1 ao quadrado. Então, trabalhando essas expressões aqui, a gente vai multiplicar em x, vai tirar o 1 aqui, vai ficar sobrando, vai elevar aqui, vai tirar a raiz quadrada dos dois termos e vai isolar o ômega C. Então, a gente tem que a frequência de corte, ômega C elevado a n, tem que ser maior ou igual a ômega P elevado a n sobre o epsilon. Epsilon é aquela, de novo, epsilon é uma especificação, né? Vai vir do ômega P, mas ele é uma especificação. Mesma coisa para a expressão de baixo, a gente vai trabalhar e vai chegar numa outra fórmula aqui, uma outra inigualdade para ômega C. Então, a gente tem um cara aqui que o ômega C tem que ser maior que isso aqui, tem que ser menor do que isso aqui. Juntando essas duas, a gente tem então que o ômega C, e já tirando raiz enésima, né, de todo mundo, a gente tem que o ômega C tem que estar nesse intervalo aqui, né? Se ele estiver nesse intervalo aqui, as especificações vão ser feitas, porque a gente deduziu que se ele for maior que isso, menor do que isso, a especificação é feita. Aí você pode perguntar, pô, e aí, se acontecer desse termo ser menor do que esse termo? Então, provavelmente você errou na ordem do filtro, né? Então, se você errou na ordem do filtro, e a ordem ela vai ter que ser calculada antes, você não vai deixar nenhuma margem aqui para o ômega C, né? Então, se você errou na ordem do filtro, esse cara aqui encosta esse termo da direita encosta no termo da esquerda e não fica nenhuma margem para o ômega C, né? Então, a causa desse intervalo aqui encolher para zero é errar a ordem. E como que a gente vê a ordem? Bom,
a ordem, agora sim, a gente esquece o ômega C e só considera esse termo e esse termo. Eu quero garantir com a ordem que o termo bem da direita aqui seja maior do que o termo da esquerda. Então, eu reescrevo essa inigualdade aqui. Já estou jogando o ômega P para baixo aqui, né? Ômega P para baixo. Joguei esse cara aqui para cima. E peguei o elevado a N aqui e coloquei aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma bobagem aqui. Tem uma bobagemzinha aqui, mas o resultado final está certo. Tem uma bobagemzinha aqui na dedução aqui, mas o resultado final está certo, porque aqui teria que aparecer 1 sobre N aqui, né? Na hora que eu multipliquei em cruz aqui, esquecendo o ômega C. Multipliquei em cruz e joguei, fiquei com 1 sobre N junto aqui, ia ter que ficar aparecendo 1 sobre ômega N. Então, tem um errozinho. Mas aí, tira log dos dois lados e isolar o N. Então, o N tem que ser maior, igual. Então, tem algum erro aqui, mas essa expressão última aqui está certa. O N, que é a ordem do filtro, tem que ser maior do que esses dois caras aqui, né? Log raiz de A ao quadrado menos 1 sobre o epsilon sobre log de ômega S e ômega P. Beleza. Então, com isso, com as especificações, a gente determina primeiro a ordem do filtro e depois escolhe ômega C vai ficar daí a critério. Normalmente esse intervalo aqui vai ficar bem reduzido, né? Pode escolher daí no meio, o ômega C no meio desse intervalo aqui daí, né? Beleza, exemplo. Projetar um filtro analógico Butterworth, aliás, projetar um filtro analógico e depois lá no Python a gente já vai fazer o digital dele e já vai ver a resposta em frequência se está tudo certo. Com a especificação. Então, nessa faixa aqui de 0 a 2 radiano por segundo, agora é frequência analógica, a gente quer que a amplitude dele esteja entre 0 e menos 6 dB, né? Então, essa aqui é a faixa de passagem, né? 0 dB e menos 6 dB. 0 dB é 1, né? Então, essa primeira aqui é a faixa de passagem. E essa segunda aqui, com a frequência maior do que 3 radianos por segundo, a gente quer que a magnitude relativa seja menor do que 20 dB. Essa é a faixa de rejeição. Então, temos um filtro passa baixa. Então, primeira coisa, como a gente deduziu, o livro tem essas fórmulas diferentes, mas eu achei melhor, ficava melhor assim. Então, como as nossas expressões estão em função de A e epsilon, primeira coisa é a gente converter, né? Então, achar o epsilon direto daqui, acho o epsilon e acho o A. Então, acho o epsilon e acho o A. O epsilon dá esse cara aqui e o A dá 10. Acha o N por aquela expressão. A expressão substitui o A, o epsilon e o ômega S e ômega P. A gente acha que o N tem que ser maior do que 4,32. O N tem que ser inteiro, porque ele é o... Por que o N tem que ser inteiro? Porque é a ordem do bagulho. Porque é a ordem do negócio. Mas não é uma resposta completa, né? É porque é o seguinte, a aproximação de Butterworth, depois existem circuitos, né, com resistor, vamos já para cá, né? Essa função de transferência. Então, existem circuitos com resistor, capacitor e indutor, que o arranjo que você fizer deles vai gerar os polos aqui. Então, se o N não for inteiro, você não tem meio capacitor, entendeu? Começa a perder sentido. Então, o N tem que ser inteiro. Melhorou um pouco, mas não está muito boa a resposta ainda, mas tudo bem. Tá bom, já. Então, jogamos aqui o N, fazemos aqui um seal, né? Jogamos para o inteiro maior do que ele, então N igual a 5. Aí, com o N igual a 5, a gente pode voltar aqui e determinar esse intervalo onde a gente pode escolher o ômega C. Então, substituindo o N aqui, o epsilon que a gente já achou, o A que a gente já achou e o N que a gente já achou, a gente acha esse intervalo aqui, então o ômega C está nesse intervalo aqui. O livro sugere como
digamos, critério, você poderia escolher qualquer ômega C nesse intervalo, né? Mas o livro sugere como critério escolher um ômega C no limite superior. A questão é mais para os outros tipos de filtro que a gente vai ver na sequência, para diminuir o ripple na faixa de passagem. Mas funciona você escolher qualquer um. É mais um, digamos, um rule of thumb, assim, de projeto, você escolher o do limite da faixa superior. Então eu coloquei aqui porque eu tirei esse exemplo do livro, mas a gente vai ver aqui em MATLAB que não precisa ser, pode ser um outro e a gente vai conseguir atender a especificação. Ok, então determinado o ômega C e o N, agora a gente gera os polos. A última coisa, ó, é gerar os polos do filtro. Então, para gerar os polos, tem a expressão dos ângulos dos polos, que substituindo aqui, aqui é 2N, né? Então N5 vai ser 10, e aí com isso dá para trabalhar essa expressão aqui, fica 0,4π, 0,2kπ. E o S, então, agora com o ômega C cosseno do ângulo, mais J ômega C cosseno do ângulo. E aí, então, função de transferência analógica, vou usar a ajuda do Python aqui, porque dá preguiça, né, de juntar todos esses polos aqui, expandir esse polinômio de quinta ordem. A gente sabe que vai ser isso aqui, ômega C elevado a n sobre o produtório de S menos cada um dos polos, né? Mas para expandir aqui, a gente vai usar o Python. Então, tá aqui, ó. Aqui eu só redefini, né, o ômega P maiúsculo, ômega S, AP, AS, recalculei o epsilonzinho que eu tinha feito lá na mão, o A também, a ordem do filtro foi meio que isso, veio do projeto, e aqui, ó, tá vendo, eu peguei o ômega C bem no metade do intervalo aqui, ó, por acaso eu peguei, em vez de pegar maior, ó, eu peguei esse intervalo aqui, que vai funcionar para qualquer intervalo, e dividi por 2. Peguei e dividi por 2. Aí gerei, então, o K de 1 a 5, assim que gera em Python de 1 a 5, né? Tem que botar o 6 aqui. O θ gerei direto lá também, ó. Π sobre 2 mais 2K menos 1 sobre 2N vezes π. E aí gerei aqui, então, os polos, ó. S vai ser um vetor de polos, porque é o ômega C vezes... Nem usei o cosseno e seno, já coloquei direto exponencial de Jθ. Porque lá ele coloca cosseno e seno, não precisa. Aí eu uso essa função poly, ó. Essa função poly é a função contrária da função roots. Se você tem um polinômio desse tipo aqui, ó, com os coeficientes dos polinômios, quer saber as raízes, tem a função ali roots que vai calcular as raízes, né? Vai calcular usando lá um método de otimização, calcula as raízes. Mas se você tem as raízes e você quer expandir, é como se você precisasse, ó, voltar aqui, ó, você precisasse fazer essas multiplicações, né? Você precisa multiplicar aqui S por S2, S1 por S, e aí ver quem está com potência igual e somar e bababá. É a função que faz isso, é a função poly. Então, a função poly, ela gera o polinômio a partir das raízes, que são os polos aqui. E aí, com isso, eu gero, então, o Azinho, e o Bzinho, que seria o que tem... O Azinho é o que aparece no denominador da função de transferência, e podia colocar um Azinho maiúsculo aqui, para lembrar que é uma função de transferência contínua, e um Bzão aqui, para lembrar que é uma função de transferência contínua também. Então, aqui, eu vou imprimir esses dois caras aqui. Deixa eu executar só essa parte aqui, ó. Então, aqui a gente tem no numerador 21.29. O que deu diferente aqui? Será que é porque eu mudei o... Talvez é porque eu mudei esse cara aqui, ó. Vamos deixar igual, só para ter o resultado igual do MATLAB, mas depois a gente vai ver a resposta de frequência que vai dar mesmo, tá? Eu quero ver aqui para dar a resposta igual que está lá no livro. Não no MATLAB, do livro.
Então tá aqui, ó. Eu imprimi o B, que é o ômega C elevado a N, deu 24,44. 24,44. E o polinômio, então, é esse cara aqui, ó. 1, 6,13, 18. 1, 6,13, 18. 35, 41, 24. 35, 41, 24. Então, essa é a nossa função de transferência que tem contínua, que tem que atende às especificações do filtro. Para ter a discreta, então a gente vai usar a transformação bilinear. Para a transformação bilinear, a gente tem que escolher um período de amostragem. Também vou fazer isso no Python. Então, eu estava vendo que o período de amostragem igual a 1 não está funcionando. Isso aqui tá, esse cara aqui está errado. Então, não é igual a 1. Por que não é igual a 1? Porque a gente está usando aqui, ó, 3 radianos por segundo. Então, se eu amostrar com um período de amostragem muito baixo, eu vou ter aliasing, né? Então, eu tenho que jogar esse período de amostragem, bem baixo, aliás. Eu tenho que jogar uma frequência de amostragem muito alta. Então, eu tinha colocado 1 aqui, tinha dado erro. Então, mas depois eu vou corrigir esse slide aqui. Então, eu escolhi aqui um período de amostragem com uma folga de 10 vezes maior do que a frequência limite da faixa de corte. Então é como se eu pegasse esse cara aqui, né? Essa frequência aqui, vou escolher uma frequência de amostragem 10 vezes maior que ela, né? Tá bom, tem uma folga boa aí para a gente analisar. E aí chamo, então, a função aqui da biblioteca SciPy Signal, que é a bilinear, que converte para a gente uma função de transferência contínua numa função de transferência em Z, né? De S para Z. Então, executando esse cara aqui, que ele está dando erro ali no A, porque eu mudei o B para maiúsculo aqui. Então, agora o B maiúsculo, o A maiúsculo. Vou imprimir esse cara aqui. E deu um erro. $10-0 pro console. Acho que você pegou as aspas lá em cima na hora de copiar e ele achou que era um comentário. Tá, resetei o console aqui, pronto. Tá, eu tô com esse problema, eu reseto o console e ele dá erro, olha só. New console, vamos ver. Tá, agora deu. Uf, tá. Tá aqui, então, o segundo print aqui é os coeficientes da função de transferência em Z. Então, só olhem alguns aqui, 0,16, 24, e vamos olhar aqui, ver se está batendo aqui. Não está batendo, porque aqui eu fiz com T igual a 1. Então, esqueço. Eu vou mexer. Se você fizer com T igual a 1, mas daí depois com T igual a 1 não funciona lá o... Uhum. Então agora, ponto 0,46, ponto 23, ponto 0,46, ponto 0,23, tá. Tá certa, mas esse cara aqui não vai ter a resposta em frequência que a gente deseja por causa do aliasing que eu falei ali na amostragem. Se a gente deixar aqui essa folga aqui na amostragem, e aí vou plotar tudo agora. Deixa eu fechar, plotar de novo. Ué, ele tá aparecendo umas linhas a mais ali, que eu coloquei umas... Ué. Vamos ver o que está aparecendo essas linhas a mais ali. Tá. Essa é a resposta em frequência do filtro. Que engraçado, rapaz.
escrito esse vezes 2 aqui, eu acho que talvez ele não tenha gostado. Tem um negócio aqui em Python que se você multiplica um array por um número, ele aumenta o número de elementos no array, mas talvez esteja dando problema aqui. Não era isso. Paciência. Vamos tentar ver aqui assim mesmo. Então, esse é o filtro digital. Aqui a escala está em dB. Butterworth, e a gente quer conferir se ele está atendendo a especificação. Então, não sei porque está aparecendo esse monte de linha aqui, mas era para aparecer essas duas linhas verticais mostrando a faixa de transição. Aqui eu converti a frequência, que a princípio tinha sido dada uma frequência analógica, né? Eu converti para a frequência digital, as frequências limites de cada faixa. Então, está mostrado aqui. Essa barra aqui é a barra da especificação dessa especificação aqui, né? Então, ele tem que estar para cima do menos 6 dB. Então, essa barra aqui para cima do menos 6 dB, vamos dar um zoom aqui. Como que a gente vê? Bom, tá aqui, né? 10 na menos 1. Deixa eu pensar aqui, o que eu fiz aqui. Que eu plotei eu simplesmente plotei esse cara aqui em escala log aqui. Segundinho, galera. Isso que eu queria plotar em escala log, porque aqui a gente conseguiria ver o... Tá, acho que eu vou plotar aqui as barrinhas aqui, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou plotar essa barrinha 0 ômega p e eu vou plotar com a especificação lá que era menos 6 dB, né? Então aqui eu vou colocar menos 6, já que eu estou plotando agora o 20 log do negócio, já estou plotando o... Eu só não estou colocando, não estou conseguindo colocar a escala ali, não sei porque ele não está... Então esse cara aqui, ó, só a gente já conseguiu identificar a barrinha aqui, ó, no menos 6 dB. Aí falta esse aqui, que vai de 0, só que a gente gostaria que ele fosse para baixo, né? Vou colocar... Como a especificação vai lá até menos 20 dB, vou colocar a barrinha ali até menos 30 dB. Menos 30 aqui, e menos 30 aqui, a gente já consegue enxergar. Tá grande, né, essa excursão aqui, né? Ah,
Aqui eu estava dividindo por π, ali eu não estava dividindo por π. Tá, pronto. E agora a outra barrinha, então, é essa barrinha aqui que a gente quer que de ômega S para frente ele tenha menos 20 dB, né? Menos 20 dB, menos 20 dB. Agora vai dar certo. Beleza. Então aqui, ó, mega atenuação de menos 300 dB aqui. Então vamos dar um zoom aqui nessa faixa aqui, que é o que interessa, né? Que é a faixa da especificação. Então essa aqui é a ômega P, já convertido para digital, né? Essa é a ômega S e essas são as barrinhas. O que está dizendo aqui essa barrinha? Para frequências menores do que ômega P, o ganho tem que ser acima de menos 6 dB. Então tá ok, né? Porque, ó, para frequências menores do que essa barrinha, o ganho começa aqui, ó, ele já tá, daqui para cá já começa, tá maior do que 6 dB. Então a gente atendeu a especificação, tá atendendo a especificação aqui tranquilamente. Por outro lado, está dizendo que para frequências maiores do que ômega S, o ganho tem que ser abaixo de 20 dB. Então tá aqui, ó. Na hora que a gente sai da faixa de transição e entra na faixa de rejeição, o ganho já está abaixo de 20 dB. Então, beleza, o filtro está atendendo as especificações. Eu tinha colocado, então, esse ômega C aqui, que é o que o livro sugere. Eu queria mostrar para vocês que se eu colocar esse cara aqui também funciona, que é a metade. Aliás, ele tem que funcionar para esse. Ele tem que funcionar, tem que estar atendendo a especificação para esse também, não tem? Porque está lá, a igualdade diz que ele tem que atender para esse também. E tem que atender para a média, né? Então vamos rodar agora para o outro canto aqui, vamos analisar aqui se ele está atendendo a especificação. Ó, já deu um errinho aqui, tá vendo? Ele está passando da faixa de coisa antes da hora. Ele teria que passar, na hora que ele vai cruzar aqui, ó, ele não pode cruzar essa linha, ele tem que cruzar aqui em cima, né? Porque significa que, ó, nessas frequências aqui que deveriam ter um ganho, ter uma atenuação, né, menor do que 6 dB, ele está tendo abaixo aqui. Então já está tendo um errinho. Isso aí é normalmente aproximação, alguma coisa assim, né? Vamos aumentar esse cara aqui um pouquinho. Ver se o aumento ali que eu fiz foi suficiente. Ainda não foi suficiente para corrigir. 8. Ó, tá no limite ali, né? Tá muito perto ali no limite. Vamos colocar a média aqui. Acho que eu não testei certo aqui. Vamos ver se com a média vai funcionar. Ah, com a média funcionou. Ele passa aqui e passa aqui. Agora, com a frequência menor, eu devia passar também. Acho que tem algum erro de... Eu fui arredondando muita coisa aqui. Se a gente escolher essa frequência como frequência de corte, não tá dando para n igual a 5, né? Se a gente fizer... Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Tem um pouquinho de hora ainda. Vamos aumentar a ordem do filtro e vamos ver o que acontece. Deixa eu rodar de novo aqui. Então aqui é para a ordem 5. Aí ele vai plotar em cima aqui agora para a ordem... Vamos botar a ordem 8 aqui.
Ah, mas é que eu tenho que ter que mudar outras coisas aqui, né? Porque eu não fiz tudo automático aqui. Por que não deu certo? O cálculo de ômega C não tá... Eu fiz manual, né? O cálculo de ômega C eu fiz manual, a partir da ordem. Eu tinha que ter que fazer o cálculo de ômega C automático, né? A partir da ordem. Porque aquele já não deu certo, ó. Ele já passou aqui. Que seria esse cara aqui, ó. Já deu errado. Com essa ordem maior. Então, não valeu a brincadeira aqui, não deu certo. Isso aqui só vale mesmo para ordem 5 aqui, porque o resto aqui eu acho que, principalmente o cálculo do ômega C ali, que talvez tenha que jogar ele mais para frente ali. Mas para ordem 5 tá certinho. Tá. Isso é perguntas do Butterworth. Acho que fechou, professor. Tá. Não fechou. Falta falar do... Fechou o Butterworth. Isso. Falta falar meia hora aqui. Vamos falar dos outros, que é o Chebyshev 1, 2 e o elíptico. Então, qual que é a ideia desses outros filtros? Como aqui no Butterworth, ó, vamos ver que a gente colocava nesse termo aqui, ó, 1 mais ômega sobre ômega C elevado a 2n, esse é o termo, né? Se a gente pensasse algo parecido, onde a gente só mudasse esse termo por algum outro termo, é o que vai gerar, na verdade, os outros tipos de filtro. Então, o primeiro e o próximo aqui é o tal do Chebyshev 1, que ele usa um negócio chamado de polinômios de Chebyshev. Já ouviram falar de polinômios de Chebyshev? Eles são... Se duvidar, o Jacob Biak falou em algum momento da vida. Eles são os polinômios, olha que interessante. Eles são os polinômios que têm essa característica aqui, ó. São de várias ordens, né? Esse é o polinômio de Chebyshev, ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. E no intervalo de menos 1 a 1, eles ficam confinados aqui, ó, no intervalo de menos 1 a 1 também. Então, se você vai aumentando a ordem, deixa eu ver se tem ordem mais elevadas aqui. Não tem. Mas aqui tem, ó. Não, até a ordem 5 também. No intervalo de menos 1 a 1, eles ficam confinados aqui. Conforme você vai aumentando a ordem, ele vai ter cada vez mais oscilações aqui, mas ele vai ficar confinado aqui, né? Esses polinômios, daí existe uma lista aqui, você pode gerar, por exemplo, você pode pegar explicitamente, gerar essa lista de polinômios, aqui não tem. No livro tem a lista explícita dos polinômios, né, de Chebyshev, mas a ideia é que você gera eles de uma maneira recursiva, usando funções cosseno, porque as funções cosseno, justamente no intervalo, pensa numa função cosseno no intervalo de menos π a π, ela vai ter essa oscilação e vai estar confinada, né, entre menos 1 e 1. Em vez de ser 1 e 1, vamos pensar de menos π a π, uma função cosseno. Agora, cosseno de n alguma coisa, ele vai ter mais oscilações nesse intervalo, né? Aí, como que eu sempre imagino o que o maluco do Chebyshev estava pensando quando ele bolou isso aqui. Mas ele devia estar pensando assim, pô, será que eu tenho um polinômio que imita o cosseno nesse intervalo, né? E aí, para isso, existe essa fórmula aqui, quer dizer, o polinômio do cosseno vai ser o cosseno de n vezes o ângulo. Existe uma outra fórmula que é menor. Se você pega esse cosseno de θ, em lugar do θ, você coloca cosseno a menos 1 de x. Aí fica tn de x, cosseno de n, cosseno a menos 1 de x. E aí é como se você estivesse tentando disfarçar de polinômio um cosseno. Essa aqui é meio que a sacada do polinômio de Chebyshev. Ele não é exatamente um cosseno no intervalo, porque ele não é uma série de Taylor, né? Se você quisesse realmente fazer um cosseno,
ali no intervalo, se faria uma série de Taylor. Então ele não é bem um cosseno no intervalo, mas ele lembra e tem umas propriedades aí interessantes. Aí qual que é a sacada, então? Primeiro que ele vai estar confinado aqui, né? E se a gente substituir, então, lá no lugar onde simplesmente era ômega sobre ômega c elevado a 2n, se a gente colocar o polinômio de Chebyshev aqui, para valores de ômega, como ele está confinado aqui entre -1 e 1, e a partir de 1 ele cresce bastante, todos eles crescem bastante a partir de 1, ó. Tá vendo? Todos eles crescem a partir de 1. Então, é como se quando essa razão aqui for maior do que 1, que é onde a gente começa a entrar na faixa de rejeição, esses polinômios vão ter a resposta que a gente quer. Eles vão crescer rapidamente e vão, como vai ser 1 sobre ele, se esse termo aqui cresce rapidamente, a função vai para zero. Então, para frequências maiores que ômega c, esse cara aqui vai para zero. E para frequências menores, onde a gente tem um intervalo de 0 a 1, ele tem esse comportamento oscilatório, né, que é esse ripple, que é o que a gente via lá nos filtros analógicos, né, os filtros FR com janelas e mesmo o filtro FR com equiripple, por exemplo, ele começa a ter esse ripple, né, nessa faixa, né. E aí tem esse epsilon aqui, que é esse termo que vai achatar ali, eu estou mostrando na tela aqui, vocês não estão vendo, mas ele vai meio que achatar esse intervalo de -1 a 1 para o intervalo que a gente deseja, ainda tem esse +1 aqui que a gente está somando. Basicamente, o que vai acontecer? A gente vai ter um filtro com essa cara aqui, ó. O filtro de Butterworth, se vocês notaram, ele é um filtro que ele é flat, eles chamam de maximum flat. Tem um teorema no livro, um teorema que mostra por que o filtro de Butterworth é plano nas duas faixas, né? Mas o filtro de Chebyshev, ele começa a ter uma oscilação nessa faixa que é onde o polinômio de Chebyshev atua. Para essa faixa aqui, é como se a gente estivesse saindo do intervalo lá do polinômio de Chebyshev, quer dizer, maior do que 1, e aí o polinômio explodiria para mais infinito, como é 1 sobre aquele cara, a magnitude vai para zero, né? E aí você pensa, mas por que eu tinha um filtro tão bonitinho aqui, ó, tudo plano, o Butterworth é um cara super plano, é só aumentar a ordem e tal. Pode ser que você tenha uma especificação, vale ainda aquele trade-off entre faixa de passagem e ripple, para filtro analógico e filtro IR. Então, para a mesma ordem, um filtro Chebyshev 1, por exemplo, para a mesma ordem, ele vai ter, e se você permitir um certo ripple, se você tem uma aplicação que o ganho aqui não é crítico, que você pode permitir um certo ripple, você consegue uma seletividade melhor para uma mesma ordem do que o Butterworth. Você trocou, que nem no outro caso das janelas, você trocou ripple por faixa de transição. E essa que é a ideia, então, da aproximação de Chebyshev. Tem esse princípio minimax, porque basicamente a gente quer minimizar o maior erro aqui. Quando a gente quer minimizar o maior erro, a gente meio que deixa todos os erros iguais. É um negócio meio filosófico, assim, né? Se tem várias coisas vão dar erro, né? Se uma coisa erra, se um erro aumenta, o outro diminui, um erro aumenta, o outro diminui, minimizar o erro é deixar todos os erros iguais, né? Se você fosse aumentar um, o outro ia diminuir, aumentar um, outro diminuir. Eu quero ter o maior erro, eu quero que seja mínimo. Então a mesma coisa é que todos os erros sejam iguais. Então é o princípio minimax, por isso que ele tem esse ripple constante nessa faixa, e a gente troca basicamente ripple por faixa de transição. Aí, aqui a localização dos polos, que nem tinha no caso do Butterworth. Obviamente, aqui é só uma figura que tem esse contraste aqui, essa cor aqui mostrando o branquinho onde tem o polo, que foi para mais infinito, né? O preto é zero, e enfim. Aí, jogaríamos fora esses polos aqui, escolheríamos que esses caras pertencem ao H de -S, e selecionaríamos esses polos aqui.
Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone. Tá. Aí tem o Chebyshev 2, ou Chebyshev inversa, onde a gente aplica o princípio de minimax na faixa de rejeição. Então ele vai ficar com essa cara aqui, né? Ele tem aí, na faixa de passagem, ele é plano, e na faixa de rejeição ele tem o ripple. Seria, no caso, uma aplicação onde você tem a necessidade de algo bem seletivo, tem a necessidade que as frequências aqui sejam eliminadas, mas a atenuação aqui não é tão grave, aqui, que algumas frequências aqui passe, né, um pouquinho de frequência aqui passe, não tem problema, né? Então, pode ser essa escolha. Aqui é digamos, a disposição. Esses filtros aqui, o Butterworth e o Chebyshev 1, ele só tem polos. A partir do Chebyshev 2, eles começam a ter zeros também, a função de transferência, né? Zeros, a função de transferência contínua, porque a função de transferência é discreta, depois que você converte com a transformação bilinear, começa a aparecer Z em cima e Z embaixo, tanto para o Butterworth quanto o Chebyshev 1. Mas o Chebyshev 2, ele já tem polos no contínuo também. E o último, agora sim vai acabar, é a aproximação elíptica, onde é como se a gente aplicasse o princípio de minimax nas duas faixas, né, de passagem e rejeição, quer dizer, permitir o ripple nas duas faixas, né, e com isso a gente ganha mais ainda seletividade. Então, estou permitindo o ripple, estou melhorando a minha seletividade. Basicamente, uso umas funções elípticas aqui, é um negócio meio complicado, tem polo e zero, mas a ideia dele é ter esse ripple. E aí, basicamente, esses outros filtros, eu faço esse projeto na unha aqui, né, do Butterworth, que a gente faz na unha aqui, ó. A gente vai fazendo, vai calculando e tal. Os outros nós vamos dar toolbox, né, nós e vocês aí na vida aí também. Vão usar as toolbox lá do MATLAB que faz pronto, mas a ideia vocês já pescaram, né? Quer dizer, é um polinômio que vai aproximar, a gente vai aproximar esse cara aqui com um polinômio, e aí converte o polinômio são polinômios diferentes. Esse aqui é um polinômio facinho, né? É como se você encarasse esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse cara aqui é um polinômio, ó. É um polinômio bem simples. Os outros já são polinômios mais complicados, para ter, então, daí o ripple e ter essa seletividade maior, né? E aí, a gente fecha com essa pergunta aqui, ó. Qual é a melhor aproximação, né? Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2 ou elíptico, né? E aí a resposta é que depende da aplicação, né? Então, o que a gente tem que saber é que a gente está sempre trocando o ripple por faixa de transição. Esses são filtros todos de mesma ordem, mas a gente vê aqui que o Butterworth ele é bem plano aqui, só que ele tem uma transição aqui lenta, então ele não é muito seletivo. Chebyshev 1, para a mesma ordem, a gente tem um ripple aqui, começa a ficar mais seletivo. Chebyshev 2, digamos, ele tem a mesma seletividade, mas é que aqui você permite o ripple numa outra faixa. E o elíptico, então, ele é um filtro bem seletivo, ó, tá vendo? Ele é bem seletivo, ele tem ele é bem abrupta aqui a transição, mas tem ripple, né, nas duas faixas. Então, não existe uma melhor aproximação, existe a melhor aproximação para a aplicação, né? E aí a ideia é, enfim, ter esses... da parte IR, né, da parte IR, ter esses 4 filtros aí como opção para projeto, dependendo da aplicação. Aqui é só um resumo, né, claro, estamos falando em filtro digital, então as especificações, elas são com frequências digitais. A toolbox, por exemplo, do MATLAB já faz isso automática, mas converter para frequências contínuas, né, projetar o filtro contínuo, e aí converter os polos e zeros contínuos em polos e zeros discretos. É quando a gente passa de uma função de transferência em S para uma função de transferência em Z através da transformação bilinear. Então, para filtro IR é isso.
Filtro FR, meio que como é que tem tem uma expressão em inglês, assim, que não é o easy go, mas é tipo assim, não pensa muito e vai, com o filtro Equiripple, né? Aquele Equiripple lá, tem o filtro que a gente fez, que é usando o FFT, mas tem o procedimento lá, que é o FIR-PM no MATLAB, e é meio que o default, assim, a janela é mais aquela coisa de para saber que existe, para entender como as coisas estão funcionando. Já para IR, não, de fato, não existe um filtro melhor, assim, enquanto o FR, o Equiripple pode ir, vai ganhar, né? Para filtro IR, você tem que analisar realmente qual que é o melhor caso, né? Certo? Agora acabou. Agora foi. Agora acabou. Perguntas, galera? Agora que vocês têm MATLAB, que não tinha, parece que não tinha antes, né? Projeto final dessa matéria, refazer toda a biblioteca de PDS do Python e MATLAB. MATLAB. Não vai ter projeto final. Mas dei uma brincada lá no como é que chama agora? Antigamente era o FDA Tool. O cara de controle falou desse aí também, que é a biblioteca para projeto de filtro. É o Filter Design and Analysis Tool. Então, aproveitem que agora vocês têm MATLAB e dê uma brincada lá com o projeto de filtro. Ele vai mudar nas versões mais novas, parece que ia mudar de nome. Estou tentando abrir aqui. FDA Tool. Filter Designer. Então aqui vocês têm tem tudo aqui para projetar os tipos de filtro, IR, Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2, elíptico. Aí tem uns outros aqui também que são outros métodos de projeto, mas esses 4 são os principais. E os FR tem os de janela e tal, mas também o Equiripple é o meio que o default, né? Então, se você não faz nada e já põe um design aqui, ele já dá um primeiro filtro aqui, FR, Equiripple, com essas frequências. Você pode exportar os coeficientes aqui, né? Vou botar aqui os coeficientes. Pode exportar aqui para depois usar, por exemplo, numa aplicação. Pode fazer as análises da fase aqui, tá vendo? Se você projeta tem aquela história, né? O IR, ele é um filtro que a fase não é linear, né? Então, ó, tá vendo? Na faixa de passagem, tá vendo que a fase dá uma entortadinha aqui, ó. Então já é aí ele tá em dB aqui, será que eu consigo? Absoluto. Não vou conseguir. Mas magnitude. Ó. Então a fase linear, lembra que ela dá uma certa distorção aqui, né? Então tem aquela coisa, tem aplicação que a fase não é importante, mas tem aplicação que ter fase linear é importante, para não ter distorção de fase. Áudio não interessa muito, ter fase linear. Então todos os filtros IR vão ter problema aqui da fase, já os FR, fase vai ser sempre linear, bonitinha. Então dei uma brincada aí, tarefa de casa, brincar com isso aí, e eu coloco, então não está ainda lá no Moodle, nem vou colocar essa aula aqui gravada, vou colocar os slides, depois que eu corrigir alguma coisa, e vou colocar as questões lá também, né? E aí a prova, a avaliação, né, vamos chamar assim, fica então para outra semana, mesmo esquema, né? Abro ela na quinta-feira e fecho. E aí na última semana, caso dê tudo certo aqui, eu vou fechar as notas, vou
Vou ver se publico aqui, vou fazer uma publicação aqui no geral, tá? Das notas finais. E aí, caso alguém esteja precisando de alguma coisa, aí na última semana a gente faz um encontro aí, aliás, aqui, né? Um encontro para recuperação, etc. Caso alguém precise aí na semana do dia, começa dia 20 de maio e acaba dia 26, não, né? Teoricamente, eu acho que é por causa do semestre, né? O semestre acaba dia 26. Ou 25, enfim. Sim. Feito, galera. Perguntas? Fechou, professor. Aí o questionário você põe depois ali, então, dessa semana? Uhum. Vou pôr... Não sei se vou conseguir botar hoje, mas... Sem pressa. Acho que até segunda eu ponho daí, mas também não. Tem Beleza. nada muito. E aí, assim, como essa última aula aí, né? Eu acho que vocês estão com um ferramental aí interessante aí para... Quer dizer, o projeto é basicamente análise, lá no começo do semestre, né? É analisar sinais em frequência, que era uma coisa assim que ensinar esses temas fica muito teórico, mas aqui a gente vê as ferramentas mais numéricas, né, DFT, FFT, como é que implementa, como é que interpreta, e o projeto teve aquela atividade que é bacana lá de detecção em sinal em ruído, que é alguma coisa meio de telecom, mas a gente vê aqui também, e o projeto dos filtros aí, tem... e aí, se precisar, a princípio, com o FR e com o Ripple, com esses 4 IRs, tem basicamente uma boa opção aí, dificilmente vai precisar de outro tipo de filtro digital aí. Daí meio que a gente fecha aí o objetivo da disciplina. Então, beleza, professor. Bom fim de semana para todos. Qualquer coisa aí que pergunta, alguma coisa, tem segunda-feira, horário de permanência, tem o coisa lá do Moodle, fórum do Moodle. Vou pedir, caso eu acabe esquecendo de botar as questões, alguma coisa, peço que alguém me avise aí pelo Moodle também, mas a princípio não vou esquecer. Só que a gente nunca sabe quando vai esquecer, então, vocês qualquer coisa, não tenham medo de me lembrar. Beleza, professor. Eu ponho lá. Beleza? Tranquilo. Valeu, obrigadão, viu? No Valeu. geral, pelo semestre, não sei se a gente vai se ver de novo lá fora a próxima semana. Então, beleza. Valeu. Tranquilo. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, tchau. galera. Falou, professor. Falou, até mais. Falou, professor. Até mais.